Agradecer desde já as orações de todos que têm feito investimento no altar para que pudéssemos chegar em paz. E graças a Deus chegamos, e dizer que esta noite Deus tem algo especial para nós. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo de número 7. Estou um pouco disfônico, tive que parar lá em Garanhuns e o frio estava muito grande e terminei sofrendo, um choque térmico. Mas eu creio que vai dar para os irmãos me entenderem. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse-lhe um deles: Digna-te de ir com os teus servos? E ele respondeu: Eu irei. Assim foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortavam madeira. Mas sucedeu que, ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água. E ele clamou, dizendo: Ai, meu senhor! Ele era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: Tira-o. E ele, estendendo a mão, e o tomou. Quantos dizem amém? Podeis sentar, queridos. Quero ser extensivo também a minha gratidão ao pastor Hélio por ter nos liberado para estarmos aqui. Ele que é o meu pastor lá na DCeara, e pediu também para estar transmitindo ao pastor Brandão sua saudação, enviou um abraço ao pastor e a toda a igreja aqui presente. Amém? Meus amados, esta noite eu quero ministrar-lhe uma palavra que Deus colocou no meu coração, falando sobre o progresso da obra. O progresso da obra de Deus. Estou sempre repetindo, porque tem aqueles irmãos que estão anotando. Então você pode anotar aí sobre o progresso da obra de Deus. É verdade que Deus, Ele é multiforme nos seus métodos de comunicação com o homem. Essa multiformidade da comunicação de Deus é perceptível à luz da história revelada na Bíblia. Todos nós sabemos de que Deus, a priori, se comunicava com o homem de forma oral e direta no jardim do Éden, falando com Adão. A cada viração do dia, Deus o visitava no jardim e falava-o de forma bem aberta, bem clara e direta. Só que após a queda, à medida que o homem foi se distanciando de Deus, no desejo e na tentativa de que o homem não ficasse tão distante ao ponto de não lhe ouvir mais,
Deus foi se utilizando de métodos, criando métodos de comunicação, para que o homem não se distanciasse tanto que perdesse este contato com o seu Criador. Então, na 7ª geração, Deus cria o método profético, que chamamos de ministério profético. Através de Enoque, Deus começa a falar com o homem, se comunicar com o homem, através de profecias, de pronunciamentos proféticos. E é isso que a Bíblia nos revela. Nos dias de Enoque, Deus inaugurou possivelmente o que chamamos de ministério profético, através de homens consagrados por ele. Deus não parou de usar este método de comunicação, começando em Gênesis capítulo 5, versículo 22, ratificado isso em Judas capítulo único, versículo 14, o Senhor agora começa a desenvolver esse método de comunicação, selecionando pessoas, escolhendo pessoas, fazendo deles porta-vozes do seu propósito, da sua vontade para a humanidade. O ministério de Enoque influenciou de fato seu neto Lameque, que depois gerou um único filho chamado de Noé, e quando Lameque gera Noé, ele prediz que o mesmo seria instrumento de consolação para a humanidade. Isso está em Gênesis capítulo 5, versículo de número 28 e o versículo de número 29. Assim Deus vai ampliando e transferindo a missão profética, passando por Noé, Abraão, Moisés e outros, até chegar ao profeta Samuel, que foi o último juiz do período dos juízes e que exerceu uma função extraordinária de referência para o povo de Israel, não só como juiz, mas como profeta, e diga-se de passagem que desenvolveu também um ministério sacerdotal. Samuel, por sua vez, no seu ministério profético, ele faz a inauguração do que chamamos hoje de escola bíblica de servos. Samuel é o primeiro que aparece nos anais da história como que presidindo uma escola bíblica de obreiros. No primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo de número 20, a Bíblia diz o seguinte: então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhe presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Então percebam que a Bíblia diz de maneira muito clara que Samuel presidia uma escola de profeta, um grupo de profeta. E qual era a finalidade de Samuel presidir um grupo de profetas? Eu posso resumir pelo menos duas finalidades. Primeiro, treinar os jovens profetas de como se posturar diante da nação, de evitar envolvimento com coisas que bloqueassem o seu ministério, mas em segundo lugar também para diferi-los ou diferenciá-los dos falsos profetas que já existiam na sua época. Então Samuel começa a treinar esses jovens profetas, e não fica só por aí. Samuel não é um líder irresponsável. Samuel sabe que ninguém tem cadeira cativa e ninguém fica para sempre na regência de um povo. Então Samuel vai treinando pessoas, e nos anais da história a gente descobre que aquela escola de profeta de Samuel não morreu, não se acabou. A Bíblia mostra em 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 18, que Elias o tisbita, um dos moradores de Gileade, um homem com a genealogia escondida,
indicando ser ele uma pessoa simples, uma pessoa que não era de tanta influência na sociedade, de uma família influente, mas que Deus o escolhera para dar continuidade a uma obra que o profeta Samuel foi o instrumento de Deus para inaugurá-la. E a Bíblia mostra Elias antes de ser tomado pelo Senhor, visitando diferentes congregações de escola de profeta, partindo de Gilgal com Eliseu, ele vai até Betel, de Betel ele vai até Jericó, de Jericó ele vai até o Jordão, e depois do Jordão ele vai para o céu. Mas Elias passa como que dando as últimas instruções, as últimas orientações de um líder presidente de uma comunidade de profeta. E é interessante que quando Elias é assunto aos céus, ele também não age com irresponsabilidade na regência daquelas escolas de profetas. Ele deixa Eliseu como seu sucessor. Elias sobe aos céus em um redemoinho, mas Eliseu fica como seu sucessor, regendo, gerindo, gerenciando as escolas dos profetas. E Eliseu que recebe de Elias um sinal visível que foi a capa, como sinal de que ele era de fato o sucessor de Elias. Ele bate no Jordão, nas águas do Jordão. E o interessante é que Eliseu não chama por Elias, porque Eliseu entendeu que o fim do ministério de Elias já havia se dado, já havia acontecido, e ele não estava mais precisando de Elias. É claro que todos nós precisamos de um Elias na nossa caminhada. Ninguém consegue ser um Eliseu sem um Elias na sua vida. Ninguém consegue ser alguém sem um outro alguém. Ele precisou de Elias, ele serviu a Elias, ele lavou as mãos de Elias, ele esteve com Elias, ele aprendeu com Elias, ele caminhou com Elias. Mas quando Deus falou que iria tomar Elias, Eliseu não questionou, não retrucou. Eliseu simplesmente aceitou que Elias na sua vida não é para sempre, é apenas um tempo. Todos nós temos um Elias, mas Elias não é para sempre, Elias é apenas um tempo. É por isso que quando ele chega no Jordão, ele não diz cadê Elias, porque Elias é um tempo, mas ele diz cadê o Deus de Elias? Elias pode passar, mas Deus tem que continuar. Vai chegar uma hora que Deus vai remover os Elias do teu caminho, mas a presença dele é insubstituível na sua vida, na sua história e no seu ministério. É tanto que quando o Jordão se abriu, tinha lá um grupo grande de profetas. E quando viram que Eliseu estava revestido com aquela unção de Elias, eles se inclinaram e reconheceram que Deus havia constituído Eliseu no lugar de Elias. E queridos, a obra na mão de Eliseu progrediu. A obra durante a gerência de Eliseu cresceu, ampliou-se. Foi tão grande o avivamento nos dias de Eliseu. Tudo foi maior do que o ministério de Elias, porque este foi o desejo de Eliseu manifestado a Elias antes dele ser tomado. Ele disse a Elias: eu quero porção dobrada do teu espírito. E como confirmação, Deus dá um sinal visível à capa de Elias. E o ministério de Eliseu foi marcado por porção dobrada. É dito de que durante o ministério de Elias, 7 milagres foram registrados. Não significa que só ocorreram esses 7 milagres. Podem ter ocorrido outros milagres, mas em questão de registro, o Espírito Santo deixou 7 milagres registrados. Mas no ministério de Eliseu, 14 milagres foram registrados.
Inclusive o último milagre aconteceu quando Eliseu já estava sepultado. Depois de uma guerra, jogaram um soldado na sepultura de Eliseu, e diz a Bíblia que quando ele tocou no osso, o soldado levantou-se. Era Deus dizendo: você morreu, mas eu não devo a ninguém, nem a defunto eu devo promessa. Vai acontecer o 14º milagre para se cumprir a porção dobrada. E esta porção dobrada, ela é identificada não só nos 14 milagres, mas no crescimento da escola profética, da escola dos profetas. E diz a palavra de Deus que a escola cresceu tanto, que os profetas chegaram para Eliseu e disseram assim: meu senhor, o lugar já não nos cabe mais, já está apertado demais para nós habitarmos aqui. A escola cresceu, está chegando novos alunos, e não tem dormitório, não tem lugar para eles habitarem, não tem lugar para eles morar aqui. Então, garanta para nós, dar-nos a liberdade de irmos ao Jordão. E nós vamos ao Jordão cortar madeira, ampliar um espaço à beira do Jordão. Vamos aumentar o espaço para que dê para todos os profetas habitarem de forma sossegada. E Eliseu olhou para aquele grupo de profeta que veio lhe pedir autorização para ampliar o ambiente de moradia, de residência dos profetas, e disse: podem ir. Mas um deles, que a Bíblia esconde o nome, chega para Eliseu e diz assim: digna-te de ir conosco. E Eliseu disse: eu irei. E quando eles foram ao Jordão, estavam em pleno avivamento, cortando madeira, construindo casa. De repente, um daqueles trabalhadores perdeu o ferro do machado, e ele gritou: ai meu senhor! E quando alguém vai até o homem de Deus e informa Eliseu, pergunta o que foi, ele disse: foi o ferro do machado, fiquei só com o cabo aqui, o machado caiu no Jordão. E qual é o problema? O machado era emprestado. E Eliseu disse: onde caiu? Ele apontou: caiu naquela região. Então Eliseu pegou um pedaço de madeira, colocou ali, e o ferro, como isopor, ele flutuou. E Eliseu disse: agora pegue o ferro e volte a trabalhar. Mais ou menos isso que ele estava dizendo. Uma história tão simples, mas tão rica em detalhes, de como podemos e devemos lidar com o progresso, com o crescimento. Você sabia que é mais fácil administrar prova do que prosperidade? A prova, ela gera um senso de vigilância, de responsabilidade muito grande. A prosperidade tem a tendência de relaxar as pessoas. É por isso que esse texto está aqui, para que nós possamos aprender como não deixar a obra travar, como não deixar a obra parar, como não deixar a obra engessar. Esse texto está aqui para nos ensinar como administrar prosperidade, crescimento, progresso. E isso em relação à obra de Deus. Eu quero mostrar aqui alguns princípios que regem a vida daqueles que estão em movimento progressivo na obra de Deus. Princípios que não podem faltar na nossa vida. O primeiro desses princípios é que a Bíblia nos mostra que mesmo diante do progresso, é preciso manter a visão otimista. Mesmo que as coisas estejam bem melhoradas e melhorando, mantenha uma visão otimista. Cuidado para não deixar que a prosperidade arranque de você o estímulo de continuar crescendo. Não deixe que o crescimento e a bênção de Deus lhe engesse, lhe paralise ali,
lhe deixe ali detido e conformado. Esse texto ele está muito claro. A Bíblia diz: os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. A obra cresceu, só estava estreito porque a obra cresceu. Não é que o lugar era pequeno, é que a obra cresceu tanto que aquilo que era grande se tornou pequeno para o tamanho da obra que já estava. Eu tive um pastor que ele dizia que igreja é como roupa de criança. Você começa ali, mas no instante a criança cresce e aquela roupa parece que não serve mais. Templo é como roupa de criança, no instante cresce o povo e o templo fica pequeno. A obra de Deus é assim. A obra de Deus ela cresce. E se não tivermos cuidado, a gente para de ver o crescimento, estaciona, se conforma com o que Deus já deu, se conforma com o que já tem. Mas esses obreiros que cercavam Eliseu, eles viram o crescimento, mas não estavam conformados com a situação, porque eles viam que a obra estava em grande progresso e o lugar já não cabia mais ninguém. E sabe o que é que eu aprendo com isto? Eu aprendo que mesmo diante da prosperidade, das bênçãos de Deus, eles mantinham uma visão otimista. É certo, meu Senhor, que a obra cresceu, estamos aqui superlotados neste templo, mas, meu Senhor, vamos ampliar. Mas para que ampliar? É porque vai chegar mais gente. E se chegar mais gente, não vai ter mais lugar. Visão otimista em meio ao progresso. E sabe o que é lindo nisso aqui? É as verdades que estão por trás do otimismo desses homens. Princípios extraordinários. Primeiro é que a visão otimista, anotem aí, a visão otimista liberta-nos de qualquer sentimento vaidoso e exclusivista. A primeira lição que identifica o otimismo no ministério de Eliseu não está só nos homens que trouxeram a mensagem, está também no próprio Eliseu, que era o líder. A revelação da necessidade da ampliação não foi dada a Eliseu, foi dada aos seus subordinados. Não foi Eliseu que disse: meus companheiros, meus amigos, vamos ampliar. Não. Eliseu estava satisfeito, mas os obreiros chegaram e disseram: meu senhor, eu estou vendo que isso aqui precisa ser ampliado. Isso significa que Deus não é patrimônio de nenhum líder. Nenhum líder é dono de Deus. E se o líder não é dono de Deus, Deus não está preso a revelar as coisas da obra. Só aquele líder. Deus pode revelar a qualquer crente na sua igreja. Qualquer crente pode ter uma visão de ampliação e de crescimento. Deus não está preso a falar só com o líder quando se trata de crescimento de obra. Qualquer líder que toma para si esse direito, ele está quebrando o princípio de Deus ter liberdade de tratar na sua obra como Ele quer. Deus não é patrimônio de líder. Líder é patrimônio de Deus. Não é Deus que está na mão do líder. São as estrelas de Apocalipse, os anjos da igreja que está na mão de Jesus. É Ele que diz: está tudo na minha mão. Não é Ele que está na mão da liderança, é a liderança que está na mão de Deus. Eu sei que para o Brasil e a visão tradicional de muitas igrejas, isso é uma afronta, mas isso aqui é revelação de Deus. Não foi a Eliseu que Deus deu a visão de ampliar. Foi aos obreiros auxiliares, foi aos filhos dos profetas. Agora eu quero dizer uma coisa importante aqui para vocês.
Não é porque Deus dá a revelação aos obreiros, aos subordinados, aos auxiliares, que eles têm independência, não. Deus pode dar revelação a você, mas Deus não faz nada sem passar pelo líder que Ele constituiu. Deus pode mostrar a você a necessidade de alguma coisa na obra, mas você não é independente para fazer as coisas sem consultar o pastor que Ele colocou na sua frente. Eita, lá não dá nem para pular com essa segunda parte, né? Mas é a verdade. Deus não está preso a nenhum líder para revelar, mas Deus não manda fazer nada sem passar pelo líder. Você vê que a necessidade de Israel se refugiar no Egito não foi dada a revelação a Jacó, foi dada a José. Não foi dada ao pai, foi dada ao filho. Foi José que teve o sonho, com os molhos, encurvando-se diante do molho dele, do feixe dele. Foi José que teve o sonho da lua, a estrela, as estrelas, inclinarem-se diante dele. E Jacó interpretou, quer dizer que eu e tua mãe, teus irmãos, vai vir se encurvar diante de ti. Deus não revelou a Jacó, revelou a quem? Revelou a quem? Mas Deus não fez nada na vida de José sem José passar por Jacó. Deus pode revelar a José, mas você vai ter que trazer a revelação para Jacó. Deus pode revelar a você, mas você vai ter que trazer a revelação para Eliseu. Deus pode mostrar algo a você, mas você não tem independência por causa de uma revelação que Deus lhe deu. A revelação que Deus te dá não te dá direito de independência na obra para você fazer. Deus me mostrou isso, agora... Não, querido, Deus pode ter te mostrado, mas tu tem um Eliseu que tu tem que conversar com ele. Deus pode ter te revelado, mas você vai ter que buscar a autorização. Quem diz amém, está só começando, viu? Você tem que buscar a orientação dele. Deus não faz nada. Deus não faz nada. No campo da liberdade que Ele deu autonomia para o livre-arbítrio, se não for por uma ação soberana, com exceção daquilo que Ele está projetando. Mas no campo da liberdade, do livre-arbítrio, Deus disse, sou eu que estou autorizando o homem a agir livremente nessa área. E ele vai escolher. Deus dá ao homem essa liberdade. Deus pode interferir? Pode. Mas isso é exceção, e isso não diminui Deus, porque a liberdade do homem não é uma liberdade autônoma, é uma liberdade delegada, foi Deus quem delegou para ele, e a gente precisa compreender isso. Será que Deus não poderia tirar Israel do Egito, sem precisar de todos aqueles milagres lá no Egito, sim ou não? Ele não poderia dizer, Moisés, olha, eu estou te escolhendo, tu vai lá onde está o meu povo no Egito, pula o muro com o povo e vem para o deserto. Mas não, ele disse, olha Moisés, tu é escolhido, mas tu fala com o faraó para poder sair de lá? Eu estou te dando a revelação do que eu quero fazer com o povo, mas lá tem um líder chamado faraó. Tu tem a revelação do que eu quero, mas fala com o faraó, pede autorização a ele. E enquanto o faraó não liberou, Moisés não saiu. Agora, depois que o faraó liberou, que Moisés saiu, aí o governo do povo saiu da mão de faraó e ficou na mão de Moisés. Fora dos muros do Egito, já não era mais faraó que mandava. Por isso que quando o faraó sai de dentro do Egito para oprimir o povo fora, ele diz, epa, aqui mas não, aqui já não é mais você, aqui Moisés não pede, aqui quem manda é Moisés. Lá dentro quem pede é Moisés, porque você é autoridade lá, mas aqui fora, aqui, quem manda é Moisés, o povo está na mão de Moisés. Toca nas águas, Moisés. Moisés toca, o mar se abre, Israel passa, faraó quer vir e morre. Porque já não era a jurisdição dele. Deus não faz nada. E não é uma questão de poder, é uma questão de decisão dele.
Deus pode fazer tudo, mas Ele não faz nada sem respeitar as autoridades que Ele constituiu. Deus não faz nada. Enquanto você estiver debaixo de uma autoridade, respeite, honra, obedeça. Se sair para outro lugar, então você fique debaixo da autoridade daquele outro lugar. Respeite, honre e obedeça. Porque agora você está em outro lugar. É assim os princípios de Deus. E nós aprendemos com isso. Nem tudo que Deus vai fazer, Ele revela com exclusividade a um líder. A necessidade de Israel refugiar-se no Egito foi revelada a José. Porém, tudo que Deus for fazer, necessariamente, Ele só faz depois que passa pelo líder que Ele constituiu. E lembrando de que Deus não se move no campo que Ele deu autonomia ao livre-arbítrio humano, que não seja por uma exceção. Dentro desse princípio de otimismo, a visão otimista, além de libertar de qualquer sentimento vaidoso e exclusivista, a visão otimista liberta-nos do conformismo e acomodismo. Quem não consegue largar algo que Deus está exigindo, jamais tomará posse de algo que Deus quer lhe dar. Deus estava dizendo para Eliseu: larga essa terra, vai para o Jordão. E a gente só conquista Jordão quando abre mão do lugar estreito. Às vezes, para Deus nos fazer crescer mais ainda, é preciso que Ele nos tire de lugar que ficou estreito para nós. Ah, mas eu nasci aqui, eu cresci aqui, aqui foi tão bom. Mas já está estreito. E se está estreito, Deus quer que muitas das vezes você saia dali, para que Ele amplie na sua vida o que Ele tem de fazer. E deixa eu dizer a vocês, às vezes é necessário que a gente mude de lugar, mas nunca mude de propósito. Dentro da vontade de Deus, às vezes Ele nos aperta, próprio Deus nos comprime, permite situações. Jesus passou por isso. Jesus chegou na sinagoga e deram a oportunidade a Ele em Lucas capítulo 4. E Jesus pegou o livro lá e caiu lá no livro de Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, papai, e começou a falar o texto de Isaías. Daqui a pouco Jesus se senta na cadeira e diz: hoje se cumpriu esta profecia. Todos ficaram olhando para ele, se levantaram, pegaram ele pelo braço e levaram para fora da cidade. Queriam jogar Jesus no despenhadeiro abaixo. Às vezes eu vejo alguns obreiros mimados, porque não gostam de mim. Já tentaram jogar Jesus num abismo, não vai jogar tu. Tem obreiro que pensa que a obra é um ambiente só para ele receber cócega e ficar sorrindo. Não, querido, tem hora que pega no teu braço para jogar tu dentro de um abismo. Mas quando pegaram Jesus para jogar ele no abismo, no despenhadeiro, sabe o que a Bíblia diz? Jesus escapou das mãos dele. Não foi um anjo que desceu, não. Tem hora que é você que tem que se escapar. Sai para lá, sai para lá. Não é anjo que vai descer, não. Porque tem gente que está toda amarrada. Deus vai mandar um anjo para me livrar. E Deus não deu inteligência para você escapar, não, foi? Você tem que ter sabedoria e saber a hora que vem anjo e a hora que é você que tem que escapar. Jesus escapou das mãos dele, e diz a Bíblia que Jesus foi para outro lugar e começou a pregar. Sabe o que é que Jesus está dizendo? É que tem hora que a gente tem que mudar de lugar, mas nunca mudar de propósito. Se não me deixa pregar aqui, eu vou para lá, mas eu continuo pregando, porque a minha mensagem, a minha missão é pregar. A vida espiritual tem isso. Às vezes surge problemas, bloqueio, pessoas que querem obstruir o caminho. E tem hora que levantam tranqueiras. Tem hora que criam um obstáculo que a gente fica sem saída. Que a gente olha assim, e agora? Aí o Senhor diz assim: aperta no botão lá do GPS celestial.
refaz a rota, mas não muda o destino. Tem hora que na caminhada a gente vai ter que refazer a rota. Alguém está dizendo, aqui você não passa. Aí Deus diz, mas aqui tem um caminho, vem por aqui. Arrodeia, mas segue em direção ao destino. Mude a rota, mas não mude o propósito e o destino daquilo que Deus te revelou nesta terra. Quem diz amém? Então, dentro desse princípio de otimismo, a gente precisa aprender. Me controle aí, viu, pastor? Qualquer coisa eu faço assim na hora de eu parar, senão. A gente aprende que dentro da visão otimista a gente se liberta do conformismo e do acomodismo. A visão otimista, ela provoca mudança de lugar, de espaço. A visão otimista não possui atitudes nem interesses individualistas. Percebam que ele diz, o lugar é estreito demais para nós, não é para mim. Quando você vê o obreiro que só pensa nele, não está dentro de uma visão de Deus, não. Quem tem visão de Deus não pensa só em si mesmo, ele pensa em nós. Se é para melhorar, que melhore para nós, não é só para mim. Se é para ver crescimento, que cresçam todos e não só eu. Você não tem que ser igual um pé de eucalipto, que cresce e mata os outros que estão nascendo pertinho, não. Você tem que crescer, dar fruto e a semente produzir outras árvores do seu lado. Mas tem gente que é igual o eucalipto, parece que tem veneno. Só ele cresce e os outros morrem do lado dele, tudinho. Não, querido. Eles disseram, o lugar é estreito demais para nós. Ô, meu pastor Eliseu, está estreito demais para nós. Não é para mim. Isso mostra que o otimista, ele não é individualista. Deus não me abençoa para eu ser abençoado. Deus me abençoa para eu ser uma bênção. Deus vai te abençoar e tu serás abençoado. Epa, não come essa profecia não. Deus vai te abençoar e tu vai ser uma bênção. Não é Deus te abençoar e tu reter a bênção só para você, não. Existem coisas que Deus dá só para você. Quer saber o que é? Prova. Quando o pastor perdeu a ovelha, só ele saiu para procurar. Quando a mulher perdeu a dracma, só ela foi procurar. Mas quando ele achou a ovelha e a mulher achou a dracma, ele não festejou sozinho, não. Eita, achei-me não. Ele disse, chama os amigos, chama as amigas, porque prova é só, mas bênção é para ser compartilhada. A prova é tua, mas a bênção é tua e minha. A prova é só tua, passa a tua prova. Só se Deus mandar eu me envolver nela. Mas se Deus não mandou, não venha querer me envolver na tua prova não. Porque os servos de Jó foi tentar se envolver na prova de Jó e disse, só eu fiquei porque corri. Quem tentou defender morreu ao fio da espada. Não tente defender as pessoas na prova dele sem Deus te mandar não, senão tu morre ao fio da espada. Só entre numa prova dos outros se Deus mandar, que nem Elias, vai na casa da viúva de Sarepta. Aí Deus mandou, quando chegou lá a mulher estava fazendo um bolo para comer e morrer. Ele disse, vai primeiro para mim. Ela disse, eu estou fazendo já para mim, para o meu filho, para a gente comer e morrer aqui. Ele disse, não, mas faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, não vai se acabar o azeite da botija enquanto Ele não mandar água. Não, se Deus mandar você se envolver numa prova, Ele vai te dar o recurso. Porque eu aprendi que para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Eu aprendi que para onde Deus dá direção, Ele dá provisão. Se Ele te mandou para lá, pode ficar certo que Ele vai dar provisão. Para onde Ele aponta, Ele paga a conta, pode ficar certo. Se Deus apontou para ali, vá, porque Ele vai te abençoar ali. Agora não se envolva na prova de ninguém sem que Deus lhe dê direção. Porque senão você vai entrar dentro de um caixão. Viu, irmãos? Não entre nisso não. Hajamos na direção de Deus. E não sejamos individualistas. Porque a visão otimista, ela não é individualista, ela pensa no todo. A visão otimista não nos torna autônomos, independentes, nem clandestinos.
Eu estou com a visão de obra que é fazer as coisas sem consultar, sem autorização, sem nada. Não, irmão. Você mesmo vai auto se consagrar. Eu me consagro missionário, que agora virou moda ser missionário no Brasil, né? Virou moda ser missionário no Brasil. Todo mundo agora é missionário. Antigamente existia na igreja congregados e membros, agora é pastor e missionário. Todo mundo agora é missionário, que não vai para canto nenhum, nem evangeliza nem seu bairro. Quando o pastor faz uma campanha, ele não vem evangelizar aqui, mas quer ter a carteirinha de missionário. Você tem que entender que credencial não é dom. Credencial, quem dá é homens, dom quem dá é Cristo. Porque alguém pode até ter te dado credencial, mas se você não tiver o dom, você só vai ter a carteira e não faz nada. Agora, quem tem dom pode até nem ter carteira, mas está trabalhando, está fazendo, se envolvendo. É obra, é trabalho, é coisa. Eita lá, estou muito forte, pastor. Não dá para continuar? Posso continuar? Eu trouxe uma escolta aí comigo aí para me livrar. Visão otimista, irmãos, não nos torna autônomos, independentes, não, irmãos, de Deus e de pessoas que Ele constitui sobre nós. Mas deixa eu lhe dar outra visão dentro desse texto. No progresso, além de mantermos a visão otimista, para que a obra continue crescendo, é preciso trabalharmos em unidade. Em unidade. Eu acho lindas as palavras desses homens. Vamos. Ele não diz vou. Ele diz tomemos, construamos, habitemos. Essas palavras indicam unidade. Era um grupo com o mesmo propósito, visando atingir a mesma meta. Mesmo que trabalhando em lugares diferentes, em posições diferentes, com talentos diferentes, com habilidades diferentes, mas eles visavam o todo e não o seu. Tem gente que só pensa no seu, minha congregação, minha igrejinha, minha não, irmão, pense no reino, no todo. No todo, querido. Pensemos no todo. Porque segundo Cantares, o livro de Cantares, capítulo 6, versículo 10, o exército é um só, mesmo tendo muitas bandeiras. Você pode fazer parte de uma bandeira que não seja a minha, de uma denominação que não é a minha, mas o exército é um só. Na visão, eu vi um exército com bandeiras, bandeiras é no plural, mas exército é um. Você pode fazer parte de uma igreja, de uma denominação que não seja a minha é só mais uma bandeira, mas o exército é um só. Vamos pensar no todo para o Brasil, no crescimento da igreja no Brasil, não é no inchaço, mas no crescimento da igreja, do reino de Deus aqui nesta nação. Vamos parar de defender só a bandeira, vamos trabalhar visando o crescimento do exército como um todo. É preciso trabalhar em unidade, irmãos. Versículo 2 e o 4 mostra-nos claramente nessas palavras a unidade. Aonde não há unidade, os projetos falham. Jesus falou isso em Mateus 12, 25 e o versículo 30 também. Toda casa dividida não subsistirá. Todo reino dividido não vai prevalecer, não vai crescer. Ele cai. Então tem que haver unidade. Unidade de propósito no reino de Deus. A unidade é algo tão importante, porque a unidade ela abre espaço para todos trabalharem.
A unidade abre vaga para todo mundo trabalhar na obra. O versículo de número 2 diz: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós. Tem trabalho para cada um, irmãos. Não tem que ninguém brigar pelo campo de ninguém, pela área de ninguém, pelo lugar de ninguém. Não tem que vice brigar pelo lugar de presidente. Não tem que secretário brigar pelo lugar do segundo dirigente. Não, irmãos, não precisa de brigar por lugar de ninguém. Você pode abençoar esse reino no lugar que Deus te colocou. Tem espaço para todo mundo trabalhar. Não podemos viver como concorrentes na igreja, porque Deus não nos fez concorrentes, Deus nos fez aliados um do outro. É para um levar a carga do outro, é para um ajudar o outro, é para um apoiar o outro. Se houver unidade e essa interatividade, não tem quem pare o reino, não tem quem pare a obra, não tem quem pare este trabalho. A unidade abre espaço para todos trabalharem. Eles disseram: cada um de nós. Deus sempre contou com todos. Em Êxodo 36, versículo 4 ao 7, Deus conta com todos para contribuir na obra do tabernáculo. Em Ageu capítulo 1, versículo 2 ao 13, Deus conta com todos para contribuírem para a construção do templo. Em Atos 2, 44 a 47, Deus está contando com a unidade, a união de todos os salvos para o crescimento da obra. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, Deus conta com todos participando do culto. Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, faça-se tudo para a edificação. Deus não tem crente estrela, irmãos. Deus não veio levantar celebridade para o seu reino. E se tiver alguma estrela aqui, fique sabendo que a estrela só brilha aonde o sol não está. Mas quando o sol aparece, as estrelas se apagam. Enquanto Jesus está presente, não tem estrela, é só Jesus. Quando você vê alguém brilhando demais, é porque Jesus já se afastou dele, querido. É Jesus que tem que aparecer na sua vida. Aleluia. É Jesus que tem que aparecer no teu ministério. É Jesus que tem que aparecer na tua casa, na tua história. Não te preocupas não com essa avalanche, esse modismo, que agora o obreiro é aferido pela quantidade de seguidores. Deus não te chamou para correr atrás de seguidores. Deus te chamou para construir discípulo. Seguidor desaparece, discípulo fica. Seguidor muda de casaca, ele trabalha de acordo com a temperatura, com o ambiente. Quando Jesus vai entrando no jumentinho, é hosana. Quando Jesus passa com a cruz, é crucifica. Isso é seguidor, mas discípulo não. Discípulo está com ele quando ele está montado no jumento, quando ele carrega a cruz, quando ele está presente, quando ele não está. Seguidor, ele está com você enquanto você está ali. Quando você sai, ele corre atrás de você. Não tem obreiro que é assim. Quando ele está no lugar, é cheio. Quando ele vai embora, o povo vai com ele. Sabe por quê? Porque ele tem seguidor. Mas quem tem discípulo é diferente. Jesus sobe, mas os discípulos ficam. Quem tem discípulo não corre atrás dele, fica cumprindo propósito e missão. Seguidor some, mas discípulo permanece mesmo quando o líder passa. E eu digo isso com muito respeito, e Deus sabe, porque eu estou aqui nesta noite como profeta de Deus. Se você é só seguidor do pastor Josué, quando chegar o tempo de Deus guardá-lo, você some dessa igreja. Mas se você é discípulo, mesmo quando chegar o tempo dele passar, você vai continuar a obra. Porque esta obra, irmãos, é para quem é discípulo, para quem aprende. Seguidor não aprende. Uma vez um irmão chegou para mim e disse para mim: pastor, eu trabalhei com o pastor fulano de tal. E citou lá aquele pastor que é um grande homem de Deus, respeitado, admirado. Mas só que quando eu olhei para aquele irmão, eu disse a ele: grande coisa. Aí ele ficou estranhando, porque pensou que eu estava humilhando o pastor, cujo nome ele citou. Eu disse: grande coisa trabalhar com fulano de tal.
Ele disse, mas por que o senhor está dizendo isso? Eu disse, porque Judas trabalhou com Jesus. O importante diante de Deus não é tu trabalhar com pessoas de nome, não, é tu aprender com aquelas pessoas. Porque trabalhar é uma coisa, ser discípulo é outra. Você precisa aprender com quem Deus colocou na frente. Não é só trabalhar, não, querido. Eita lá, esse pregador de Pernambuco veio cuspindo fogo. Cuspindo não, eu vim banhado de fogo, irmão. É 13 anos dessa obra e Deus marcou esse tempo para dizer que esta obra tem que continuar. E você não tem que ser apenas um admirador, você tem que ser um discípulo frequente nesta obra. Pastor, olha aí. A unidade estabelece metas. Ela liga-nos a um só propósito. Todos trabalharam. Mas qual era o propósito? Ampliar a escola dos profetas. Todos estavam trabalhando, mas a meta era uma só: vamos ampliar a escola dos profetas. Você pode trabalhar perto ou longe do líder, mas o propósito tem que ser o mesmo. Não é a distância que lhe dá o propósito, não. Não, é a unidade. Se eu estou perto, então eu vou ficar parecendo com o líder. Se eu estou longe, eu mudo minha aparência. Eu não concordo com muita coisa que ele manda, porque eu sou lá do final. Querido, não importa se você está pertinho ou se está longe, o propósito é o mesmo. Trabalhe visando o crescimento da escola dos profetas. Porque Deus estabeleceu isso. Cada um no seu lugar, não passando no lugar do outro. Há um texto predileto lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 10. Sejamos bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Sejam, ele disse, que cada um, responsabilidade individual, cada um use o seu próprio dom. Não é o seu próprio cargo, é o seu próprio dom. Porque você não tem que se preocupar com cargo, não. Tem gente que está tão correndo atrás de cargo que esquece o dom. O cargo é só para confirmar o dom, querido. O sacerdote e o levita tinham cargo, mas o samaritano ficou no chão. Mas o homem assaltado, ficou no chão. O samaritano não tinha cargo no templo, mas ele ajudou. Porque não é o cargo que determina você fazer a obra, não. É o amor, é o dom que está lá dentro se movendo, irmão. Tem gente que fica esperando ter o cargo. Quando eu for ministro, eu vou fazer isso. Vai fazendo, querido. Quando eu for ministro, eu saio para evangelizar. Quando eu for ministro, eu vou limpar tal coisa. Quando eu for ministro... Irmão, não espera o cargo, não. Deixa Deus te mover pelo dom que Ele te deu. Respeitando os limites das pessoas. Vai trabalhando, vai cooperando, vai auxiliando. E deixa Deus te abençoando na terra. Aí ele diz aqui, cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros, não é para o seu próprio bem, para assim vai descer, para aparecer. Quem prega, pregue a palavra de Deus, quem serve, sirva com a força, com o poder que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todo sempre. Amém. É essas diretrizes para quem trabalha no reino de Deus. Última lição: é preciso trabalhar com prazer. Para a obra continuar crescendo, é preciso manter a visão otimista, é preciso trabalhar em unidade. Em último lugar, é preciso trabalhar com prazer. Amém? É preciso trabalhar com prazer. Só a reflexão aqui para a gente encerrar. Quem trabalha com prazer não se exclui quando lhe falta recurso. O rapaz não tinha ferramenta, mas ele disse: eu pego emprestado, mas eu vou. Quer dizer, eu não tenho, né? Eu não posso, pega emprestado, querido. Se tu está aí no movimento de Deus, nessa igreja,
Faz alguma coisa para se envolver. Fica só olhando as pessoas trabalhar, não. Eu não tenho, mas se você tem prazer, você faz qualquer coisa para se envolver, para não ficar de fora. Ele não tinha, mas pegou emprestado e foi ajudar. Quem tem prazer não tem medo de trabalhar em área de risco. Mesmo com a ferramenta emprestada, colocaram ele perto de uma rebanceira do Jordão. Ele não ficou, eu não vou para aqui não, porque aqui é perigoso. Quem tem prazer não tem preferência de lugar não, irmão. Eu só trabalho se for ali. Não, quem tem prazer, ele vai para a área de risco, para a área que não tem risco. O importante é estar envolvido na obra. O importante é estar ali trabalhando, querido. E ele foi. Quem tem prazer não se esconde, nem se silencia quando as coisas se complicam no seu ministério. Quando ele bateu que o machado voou, ele não ficou lá escondido, não. Ele gritou: meu Senhor! Tem gente que quando sofre problema no trabalho, alguma dificuldade surge na sua vida, ele fica calado. Às vezes até comete pecados, erros, aí fica calado, achando que o silêncio vai resolver. O silêncio vai te travar, o silêncio vai fazer você perder tempo, o silêncio vai te engessar. Grita, rapaz. Grita para o homem de Deus. Aquele homem, quando perdeu a ferramenta, gritou: homem de Deus, vem cá. Porque diante de problema você não se cala, você pede ajuda. Peça ajuda. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem trabalha com prazer, Deus jamais vai excluí-lo. Deus jamais vai excluí-lo, por conta de problemas que surgem, de perdas na sua vida. Se você clamou, gritou, Deus vai te socorrer. Deus não vai deixar você terminar a sua história só com o cabo do machado. Deus viu o esforço que você fez para começar. Deus viu a dedicação de você no início do trabalho. E às vezes alguém quer que você termine sem nada, mas Deus está te dizendo nesta noite: você não vai terminar o seu ministério frustrado. Você não vai terminar a sua história com vergonha. Você não vai terminar na lama. Você vai concluir a sua história provando coisas que você nunca imaginou. Quando ele gritou, o homem de Deus disse: onde foi que caiu? Ele disse: ali. O homem de Deus colocou uma madeira e disse: é você. Foi você que perdeu? Recupere, pegue o machado. Deus vai te ajudar a reconquistar aquilo que fugiu do teu controle, fugiu do teu governo, fugiu das tuas mãos. Tem coisas que saíram, foram embora, mas Deus está dizendo nesta noite: vai haver restituição, porque eu vi o prazer que tu teves no início e que tu tens no teu coração de fazer a minha obra. Vai ter restituição.